Bom dia, meus queridos alunos, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 24 de março. Vejam bem que nós chegamos aqui no dia, acho que foi 2 de fevereiro, né? Quase 60 dias já se passaram, muita coisa aconteceu e vocês já puderam fazer muitas atividades, puderam fazer muitos trabalhos, muitas avaliações. E muito bacana tudo que vocês já aprenderam. Gostei demais da conta dos resultados, das coisas que eu vi vocês escrevendo, da participação que vocês tiveram nos fóruns, nos debates, nos chats. Isso tudo para mim é motivo de muita alegria, de muita comemoração, digamos assim, né? Porque eu vejo como não é fácil fazer o ensino à distância. E para o nosso assunto, que é avaliação institucional, ficou muito claro a importância que a gente deve dar a esse conteúdo e que ele merece a nossa dedicação. Então essa dedicação ela é realmente de extrema importância para que nós possamos entender como chegar à qualidade e como buscar esta qualidade na educação por meio do nosso investimento, por meio do entendimento do que é esse instrumento teórico e metodológico chamado avaliação institucional. Eu quero falar com vocês um pouco a respeito de um tema bastante específico e vou usar o nosso material de referência. Esse material foi escrito por mim, ele já está carregado aí na tela, para que vocês possam acompanhar. Eu quero ir diretamente na unidade número 3, na página 30, porque foi uma dificuldade que eu detectei quando estava fazendo a correção da avaliação número 3, da atividade número 3, e muitos de vocês me procuraram e me disseram: professora, eu estudei só os primeiros princípios da avaliação institucional, e você perguntou exatamente os 2 últimos. Enfim, eu queria que vocês tivessem o entendimento da totalidade desses princípios, do que são os critérios, do que são dimensões e do que são indicadores, para que possamos falar efetivamente do que é qualidade de ensino, qualidade que a gente busca dentro das instituições, com relação ao que é ensinado, ao que é aprendido. E quem são os atores, né, que fazem parte deste universo misterioso e encantador que é a educação. E a educação formal dentro da escola. Na unidade número 1, eu contei uma história para vocês lá sobre o aparecimento da avaliação institucional no Brasil nos anos 90. Contei a origem dela, e é claro que ela já existia muito antes de chegar ao Brasil, mas como instrumento formal de avaliação, ela chegou nos anos 90 e ela acompanhou, a avaliação institucional acompanhou um documento que foi escrito naquele tempo, naquela década de 70, das universidades brasileiras. Esse documento se chamou PAIUB, e nesse PAIUB estava relatado, estava mostrado, estava descrito um conjunto de princípios que deveriam nortear a avaliação institucional no Brasil. Em 93, 94, o MEC resolveu que a gente iria deixar isso tudo registrado, e então a gente começou, a partir daquela época, já
por meio da ajuda do MEC e com base num documento, né, que era o PAIUB, sistematizar esses princípios. Então eu queria que vocês visualizassem, a partir da página número 30, os 7 princípios que eu já havia falado lá na unidade 1 e falei mais também na unidade 2, mas aqui agora eu queria sistematizá-los com vocês, para que vocês não tivessem nenhuma dúvida quanto a isso e pudessem agora já fazer uma reflexão sobre o que está aqui nesse material e o que vocês colocaram na avaliação número 3. Nós sabemos que princípios são pressupostos que nós devemos seguir para que a nossa prática seja a mais coerente possível dentro daquilo que a gente acredita. Então, os princípios da avaliação institucional, eles não estão desvinculados e descolados das concepções e nem dos modelos de avaliação institucional que a gente vê hoje dentro das escolas. Os 2 modelos, e que tem foco nas 2 concepções, eu já debati bastante com vocês, mas eu quero só reforçar. Nós temos uma concepção que fala que a avaliação institucional ela deve ser vinculada à demanda, aos princípios de demanda, de oferta e procura. Essa abordagem está lá nas teorias da administração, né? E a gente vê que a sociedade demanda alguma coisa e o mercado oferece essa coisa. No nosso caso, a sociedade demanda uma modalidade de educação e o mercado oferece essa modalidade de educação. O foco aí nessa concepção, nesse modelo, não é como a gente já viu, princípios acadêmicos e pedagógicos. São modelos diferentes e justamente em decorrência disso, quando um modelo se esgota, aparece outro modelo ou traz-se outro modelo que já está sendo formado, né, para fazer a contraposição do modelo vigente e em contraposição a esse modelo de oferta e de procura, nós temos um outro modelo, uma outra concepção, que é aquela avaliação institucional pautada nos princípios acadêmicos e pedagógicos, onde se privilegia o conhecimento, as modalidades de conhecimento, as técnicas de ensino, os motivos dos alunos, tudo pensado e tudo organizado para que a gente entenda os processos de ensino-aprendizagem. Veja que esse modelo, ele se opõe, em determinado momento, ao modelo focado no mercado. Mas, em determinados momentos, existem escolas, existem instituições que fazem o casamento desses 2 modelos, baseados nessas 2 concepções que eu acabei de falar, e tem-se aí um mix, né, originando uma terceira concepção de oferta e de procura e de princípios acadêmicos e pedagógicos. Nós temos escolas que hoje trabalham nessa linha. Por quê? Porque eu falei aqui também anteriormente que a gente não pode se esquecer da ideologia. A ideologia, ela tem a base, né? Ela dá a base, ela dá a sustentação para toda a prática social, para toda a prática humana. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e tudo que a gente tem que executar tem uma ideologia, tem um interesse por trás. A gente não vai aqui questionar qual é o interesse e nem o mérito dele, mas nós sabemos que não existe neutralidade possível, neutralidade nas nossas ações. A gente está num sistema social
que tem interesses, ora a gente manda, ora a gente obedece, ora a gente é um pouquinho de cada coisa, e nisso a gente vai caminhando e construindo a história da humanidade. E nós, como pertencentes à humanidade, nós sabemos o quanto a ideologia tem um papel determinante, importante para a construção da nossa história. Então, como eu afirmei anteriormente, nenhuma avaliação está isenta de interesses e não há neutralidade possível nessa avaliação institucional, que quer mensurar qualidade. É por isso que a gente tem que fazer uma leitura bastante acurada e bastante detalhada e bastante interessante do que é qualidade para quem escreve e quem faz e quem vai debater sobre avaliação institucional. Então, nós sabemos que hoje a qualidade ela está regulada pelo Estado brasileiro por meio da legislação educacional do nosso sistema educacional brasileiro. Mas nós sabemos também que há as escolas particulares que têm autonomia para definir o seu jeito, né, de trabalhar, digamos assim, e essas escolas pegam na LDB os princípios que regem a nossa atuação dentro do cenário educacional. Por outro lado, nós temos um outro nicho que são o mercado, né? Que são aquelas pessoas que estão no mercado, os estudantes, a sociedade civil, e que está muito interessada nessa tal qualidade. Então vejam que são 3 elementos que regulam a qualidade do ensino, sendo que dentro da escola, independente de qual seja ela, nós temos que seguir 7 princípios, ou temos que pautar a qualidade e a busca da qualidade por 7 princípios anteriormente definidos e que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Quando eu digo de princípios, são pressupostos, que nós devemos ficar bem atentos a eles para que a gente possa entender uma avaliação institucional. Então, o primeiro princípio é a globalidade. Vou marcar aqui para vocês, globalidade. Não tem como eu chegar numa escola ou pensar numa escola e pensar num sistema avaliativo sem avaliar a escola como um todo. E não simplesmente cada partinha dela. Então faz de conta que eu chego na escola e vou avaliar somente a biblioteca. A biblioteca hoje, ela é um importante lugar para que os alunos possam desenvolver pesquisa, possam se assentar, possam procurar pelos livros e possam pesquisar. No entanto, se eu chegar numa biblioteca que só tem livro de 1920, eu vou falar, essa biblioteca não presta, então essa escola está por fora, então essa escola aqui não tem qualidade. Vejam bem que é uma opinião e é uma constatação infundada, essa que eu cheguei. Por quê? Porque eu olhei somente um aspecto da globalidade. No entanto, a gente sabe que uma globalidade, por exemplo, dentro de uma escola, pode ser representada pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, pela administração da escola, pela qualidade das aulas que o professor dá, pelos laboratórios, pelo corpo docente, pela própria biblioteca, por tudo que a escola tem registrado quanto à história dela, pela hierarquia que existe. A hierarquia a gente pode olhar no organograma da escola, e essa hierarquia ela é composta pela direção, pela coordenação, pela supervisão, pelo professor, pelos faxineiros, pela pessoa que corta a grama, pelo porteiro, pelo ambiente físico da escola, se ele está limpo, se ele é arejado, se ele é ventilado, se ele tem espaço verde, se ele tem área de convivência, pelo espírito colaborativo e de equipe
que a gente constata quando a gente chega na escola. Então, vocês estão vendo que são muitos elementos, muitos, que compõem essa globalidade e que é temeroso nós fazermos uma avaliação de qualidade considerando, por exemplo, somente o corpo docente. O corpo docente pode ter muita titulação, os professores podem ter muitos artigos escritos, eles podem ter uma inserção muito boa na comunidade acadêmica, mas eles não representam por si só a globalidade da escola. Comparabilidade é o princípio que diz da adoção de uma metodologia padronizada e indicadores para fins de comparação de resultados ao longo do tempo. Vejam bem que muitos de vocês não souberam explicar o que é a comparabilidade ao fazerem a avaliação número 3. O que é essa comparabilidade? Só resumindo, explicando em poucas palavras. Eu faço uma avaliação institucional hoje, 2014, e defino que eu vou olhar como grandes dimensões: professores, eu vou usar professores, eu vou usar o ensino, a pesquisa e a extensão, eu vou olhar a biblioteca, eu vou olhar como a direção, a coordenação e a supervisão trabalham, eu vou considerar todo o ambiente físico, a estrutura física, e vou considerar também os alunos, a opinião deles, como eles se sentem com relação às aulas, o nível de aprendizagem deles. Vocês viram que eu falei de dimensões, grandes dimensões, e falei o que eu vou utilizar para avaliar essas dimensões. Então, por exemplo, titulação de corpo docente é um critério. Corpo docente são os professores, é uma grande dimensão. Dentro desse corpo docente, eu vou olhar, por exemplo, a faixa etária deles. É um critério, mas isso eu vou falar mais lá para frente. Então, eu utilizo essas dimensões, utilizo esses indicadores e tenho os resultados deles. Esses critérios, e aí eu vou dar os indicadores depois e pego o resultado. Suponhamos que esses resultados deram, digamos, nota 3. Quando for em 2015, eu vou usar essas mesmas dimensões, vou usar esses mesmos critérios e vou usar os indicadores. E vou fazer o resultado. E aí eu vou comparar se eu melhorei ou se eu piorei. De um período de tempo para outro período de tempo. Vocês estão entendendo agora o que é a comparabilidade? Eu pego os mesmos critérios, os mesmos indicadores, as mesmas dimensões, para eu poder comparar com o resultado de antes e o de depois. É isso que é a comparabilidade, porque eu não posso comparar coisa diferente para falar de avaliação institucional, tá? Então, eu posso, com base em um resultado, ou em 2 resultados, ou em 3 resultados, promover melhorias. Eu posso também diminuir o tempo entre uma avaliação e outra, para que esse tempo não seja tão longo e tão comprido, para eu poder comparar e eu não demorar muito para agir. Mas eu tenho que ter um resultado aqui, outro resultado aqui, das mesmas coisas, para eu ver como elas se comportaram num determinado espaço de tempo, para eu fazer a melhoria. Isso é comparabilidade. Respeito à identidade institucional, é muito interessante esse princípio, porque uma escola do sertão de Pernambuco, ela é completamente diferente de uma escola da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu dei aula numa escola na região metropolitana de Belo Horizonte, e lá eles tinham no currículo da administração uma disciplina chamada Gestão do Gado
ou gestão para negócios agropecuários. E o administrador tinha que entender da gestão de negócios agropecuários. Numa escola em Belo Horizonte, suponhamos uma escola que tem o curso de educação física. O professor, a escola tem que oferecer no currículo dela, suponhamos, uma disciplina que vai falar de aspectos físico, psico e biológicos da aeróbica, né? Físicos e biológicos da capacidade aeróbica. Ou seja, quando a pessoa está em atividade física, o tanto que ela queima de ar, o quanto que ela libera de gás carbônico, o quanto o coração dela trabalha, o quanto isso, quanto aquilo, tudo para quê? Para saber se o camarada está respirando de acordo, se ele está fazendo muita atividade e o quanto que o coração dele está aguentando essa atividade. Então, se a atividade está pesada ou não. E vai medir a capacidade cardiovascular desse fulano que está fazendo uma bicicleta, um spinning, por exemplo. Então, vejam que os currículos são diferentes, as disciplinas são diferentes. Por quê? Porque as escolas, elas têm currículos diferentes, elas têm uma identidade institucional diferente. Uma escola que está lá no sertão ou que está lá em Brumadinho, ela oferece um curso que é voltado para aquele lugar, para aquela localização, para aquela demanda. Aqui em Belo Horizonte, eu ofereço um curso que é voltado para essa região, para esse público, para essa demanda. Então, o que é que diz respeito a essa identidade institucional? Simplesmente que ela engloba as características próprias das organizações escolares, além de situá-las num contexto específico diante das inúmeras diferenças regionais do Brasil. Esse princípio, que é o princípio do respeito à identidade institucional, permite que o desempenho da escola seja coerente com as suas condições características. Então, não dá para eu comparar a escola lá de Betim com a escola de Curitiba. A avaliação institucional, ela deve respeitar as características da escola para mensurar qualidade do ensino. Ficou claro? A questão da não punição ou premiação é outro princípio bastante importante dentro da avaliação institucional. Por quê? Porque ele vem acoplado, ele vem junto com o princípio de baixo, que é a adesão voluntária. Então, eu poderia até falar da adesão voluntária primeiro, para que vocês entendessem, ou possam entender, o princípio da não punição ou não premiação. Quando você me convida, e aí é um exemplo, quando você me convida para ir em uma festa, você me convida, eu tenho o direito de aceitar ou não, concorda? Ô Cristina, é meu casamento, vai lá no meu casamento. Aí você me manda o seu convite, coloca lá o cartãozinho, a minha lista de presente de casamento, já está lá no Ponto Frio, ou já está lá na M. Martin, e você pode chegar lá e comprar o presente e levar para mim. Eu, Cristina, me reservo o direito de participar ou não da sua festa, de ir ou não lá no seu casamento. Só que aí, depois que passa o casamento, você tem lá a lista de convidados, você tem a lista de assinatura e você vai ver quem é que foi e quem é que não foi no seu casamento. E aí você detecta que eu, Cristina, não fui. Aí você fala, puxa vida, mas eu convidei a Cristina, mas eu fiz questão que ela fosse, já que ela não veio, eu vou castigar a Cristina. Eu nunca mais vou ser amiga dela, eu vou cortar ela da minha agenda, eu não vou na casa dela mais,
Eu não quero que ela participe do meu círculo de amigos, e vai, e vai, e vai. Quando você me encontra, você muda de lado lá na rua, vai para outra calçada, e você começa a falar mal de mim, você começa a falar com todo mundo que eu não fui no seu casamento, que eu sou uma pessoa metida e tal, e tal, 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 tal. Vejam bem, a gente está falando de adesão voluntária. Eu vou no seu casamento porque eu quero ou porque eu não quero. Eu vou se eu pude ou eu não pude. Se eu tive um compromisso naquele dia, eu não vou poder ir no seu casamento se eu já tinha assumido um outro compromisso. Com a avaliação institucional, a gente pode usar o mesmo raciocínio. Por quê? Porque você convida as pessoas, você convida a comunidade acadêmica para fazer parte dessa avaliação. É por isso que esse princípio da adesão voluntária, ele tem que ser muito respeitado. Por quê? Porque se as pessoas forem obrigadas a fazer uma avaliação, elas podem, primeiro, ser inconvenientes, elas podem falar o que não deveriam falar e elas vão acabar por dar um tiro no pé. Ou seja, elas vão se complicar e vão complicar a escola. Se a escola é boa, a adesão voluntária é muito alta. Se as pessoas que estão na comunidade acadêmica percebem qualidade, e aí, gente, é percepção mesmo, percepção da qualidade, essa adesão voluntária, ela é quase que instantânea, porque as pessoas querem falar a respeito das coisas boas que elas estão passando. Elas querem falar das coisas boas que elas estão vivendo, elas querem compartilhar isso. Então, no princípio da adesão voluntária, a gente vai tocar e a gente vai focar no convencimento da comunidade acadêmica de que a avaliação, como um conjunto de valores, atitudes e formas coletivas de proceder, ser e agir, é parte integrante do fazer acadêmico e função de todos. Aqui, a gente vai convencer as pessoas de que a opinião dela é importantíssima para a escola e para a busca da qualidade. Karina, aqui sem a sua participação, querida, não dá, eu não vou saber se eu estou conseguindo dar uma aula boa, se eu estou conseguindo atingir aquilo que você espera, se eu estou conseguindo atingir a sua expectativa. Então eu preciso que você me ajude e me ajude a convencer também os seus colegas de que eles devem participar. Tá vendo? Esse é o princípio da adesão voluntária. Obrigar as pessoas a participar da avaliação só nos leva a complicações. E por obrigação, a gente vê que os resultados muitas vezes são contrários àquilo que a gente esperava. Aí, ok, suponhamos que você convença as pessoas de que elas devem participar. E aí você fala, puxa vida, já que a pessoa participou, eu vou dar um prêmio para ela. Errado. Ela não deve ser premiada. Por quê? É uma adesão. É uma adesão voluntária, é uma contribuição voluntária e eu não tenho condição, por exemplo, de toda vez que a pessoa participa, de premiar essa pessoa, seja com um brinde, uma faixa, uma placa, ficar elogiando. Gente, e como diz, né, como dizem no popular, né, ficar puxando o saco dessa pessoa. Por quê? Porque ela tem que entender, quem participa da avaliação institucional tem que se ver como parte da comunidade acadêmica, como protagonista dessa história e como alguém que ajuda a escrever a história. O reconhecimento é para todos e não para uma pessoa em particular. No entanto, também, os gestores estão aí. Se eu não quero participar, eu vou ser punido. Dentro das escolas,
E aí eu vejo em algumas escolas que eu vou para dar consultoria, a gente vê que as pessoas não querem se comprometer em dizer aquilo que pensam da escola, porque tem medo da punição, dos gestores punirem o que essas pessoas estão falando, seja tirando função delas, seja colocando uma nota baixa para ela durante a avaliação institucional, seja não conversando mais, depois pode vir uma possível demissão. Isso tudo faz parte da ideologia da escola. E o que a escola quer com essa avaliação institucional? Então vejo que o princípio da não punição, a gente não deve punir ninguém por falar aquilo que pensa, mas também não deve premiar uma pessoa. Se premiar, tem que ser todo mundo, né? Porque o reconhecimento, ele é coletivo e ele não é individual. Mas esse princípio tem que ser bem entendido para que a gente não possa incorrer em erros desnecessários. O sexto princípio, que é o princípio da legitimidade, e vocês me mostraram uma certa dificuldade na avaliação 3 com relação a esse princípio. Ela vai falar dos critérios e indicadores capazes de atribuir significado aos dados coletados, conferindo-lhes fidedignidade, espaço e tempo hábil para serem assimilados por quem participa da avaliação. Suponhamos que eu tenho na dimensão aluno, que é uma grande dimensão que é avaliada dentro da avaliação institucional. Dentro da dimensão aluno, eu vou eleger critérios para me referir a esses alunos. Então, eu olho, por exemplo, um critério, cor do cabelo do aluno. Segundo, cor da pele do aluno. Terceiro, o branco do olho do aluno. Quinto, a condição econômica desse aluno. Se ele é da High Society, se ele é da periferia, se ele é da comunidade X, da comunidade Y, se ele é lá do morro. Pergunto para vocês, existe legitimidade nesses critérios que eu estou usando para me referir a esse aluno dentro do instrumento chamado avaliação institucional? O que me interessa saber a cor do branco do olho do aluno? O que me interessa saber se a pele dele é preta, é branca, amarela ou azul? Interessa alguma coisa? A não ser que eu esteja tratando das questões étnico-raciais, eu posso, mas não nesse momento, pesquisar, identificar os impactos que existem no relacionamento entre brancos, pardos, negros dentro da sala de aula e como que isso se reflete na aprendizagem. Mas olhar o branco do olho, a cor da pele, a cor do dente, a cor do cabelo, para falar de aprendizagem de aluno, ou se ele está indo bem, ou se está indo mal, se ele é mais popular ou menos popular, isso não existe e não faz sentido dentro de um contexto de avaliação institucional, numa escola séria. Então, a legitimidade vai falar desse casamento entre os critérios que eu elejo para avaliar uma dimensão. Eles são legítimos? Eles têm a ver? Ou eles são sem noção? Se eles forem critérios sem noção, essa legitimidade aqui, ela vai ser baixíssima. Então, a gente tem que saber quais os critérios são importantes e que vão, de fato, nos dar um retrato daquele momento, daquela dimensão. Então, por exemplo, professor é uma grande dimensão. Que critério eu posso considerar legítimo para falar dessa dimensão professor?
Ok, a gente pode falar do tanto o número de pesquisas que ele faz dentro da escola. Não é bacana? Quanto mais o professor está vinculado com pesquisa, mais bacana ele pode ser, sim, para o desenvolvimento da escola. Então é isso que a gente vai tratar dentro desse princípio da legitimidade. E quando a gente já liga esse princípio lá com o princípio da comparabilidade, a gente vê entre um período e outro se esse critério realmente foi bacana. Passou-se o tempo, no ano de 2014, o professor estava com 8 pesquisas, estava participando de 8 pesquisas dentro da escola. Em 2013, ele tinha 5. Olha como que ele melhorou de 2013 para 2014. E em 2015, muito provavelmente, se a escola for bacana, ela vai inserir esse professor mais ainda em pesquisa. E ele vai bombar, ele vai sair de 7 e vai para 15, ou vai para 14. Então vocês estão vendo que os princípios, eles são todos ligadinhos. A legitimidade tem que estar andando de acordo com a comparabilidade e com a continuidade. Olha que interessante o princípio da continuidade. Diz respeito à comparação entre um determinado momento e outro da avaliação, onde é identificado o grau de eficiência dos critérios e indicadores utilizados e das medidas futuras, a partir dos resultados obtidos na primeira avaliação. A continuidade garantirá o aperfeiçoamento do processo. Vejam que, se eu fizer uma avaliação institucional esse ano, 2014, e só for fazer outra daqui a 10 anos, não vai me adiantar de nada, porque aí o indicador já está velho, o critério já está ultrapassado e a dimensão também nem se fala. Porque dependendo da concepção que eu tenho de avaliação institucional e dependendo também do modelo que eu utilizo, é que eu vou definir as dimensões, os critérios e os indicadores. Então, a continuidade, ela diz respeito especificamente ao tempo, né? Quando é que eu faço uma avaliação institucional, quando é que eu faço a outra e comparo. Voltando lá no critério, no princípio da comparabilidade, eu vou considerar os resultados que eu achei em uma avaliação com o que eu achei em outra avaliação e vou falar, olha, realmente, isso aqui tem qualidade, esse ensino tem qualidade e esse ensino não tem qualidade. Essa escola é bacana e essa outra escola aqui realmente não tá com nada, está por fora. Então, nesta unidade, eu tentei mostrar para vocês, numa pequena parte dela, os princípios da globalidade, comparabilidade, respeito à identidade institucional, adesão voluntária, legitimidade e continuidade. Todos aí, sinteticamente, na página 39, princípios constantes de um documento chamado PAIUB. E vocês, por gentileza, estudem as dimensões que nós avaliamos dentro da avaliação institucional: professor, ensino, pesquisa, extensão, recursos humanos e instalações. São princípios que estão definidos, são dimensões que são investigadas e que estão relacionadas aos princípios também. Então aqui eu termino a minha participação nessa aula de hoje. Espero ter dado a minha contribuição para que vocês possam entender mais um pouquinho de avaliação institucional. E na próxima gravação vou começar a unidade 4, que são objetivos, etapas e focos da avaliação institucional, dando continuidade à nossa aula de revisão.
Meu abraço, meu beijo, bye bye.